O título da minha mensagem nesta manhã é Sentados à Mesa do Rei. Nós passámos uma altura muito complicada há algum tempo atrás. A altura da pandemia foi global. E falando com algumas pessoas, de vez em quando ainda falamos um pouco desse tempo e daquilo que as pessoas me diziam que mais sentiram falta foi da família. Foi do sentar à mesa, foi da festa, foi do comer junto, foi de partilhar mesa. Eu não sei como é que foi convosco. Hoje, pouco a pouco, nós começamos aqui a voltar à normalidade, voltamos a sentar à mesa, voltamos a partilhar a refeição, voltamos a ter os amigos à nossa volta. Eu, no domingo passado, quando saí aqui do culto, tive o privilégio de sentar à mesa com algumas pessoas que já não sentava há montes de tempo, há algum tempo, e foi tão bom aquele tempo de sentarmos à mesa. Eu não sei o que é que vocês sentiram falta neste tempo de isolamento. O que é que vocês mais sentiram falta neste tempo de isolamento? Foi de sentar à mesa. De estar com pessoas que eu amo, pessoas que me dizem muito, pessoas que têm marcado a minha vida nesta caminhada, pessoas com quem eu gosto de sentar à mesa, com quem eu gosto de estar. E sabem, a palavra de Deus diz que o ser humano foi criado para a relação. Logo no início, Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. E diz que lhe fez uma companheira para que pudesse estar com ele, uma adjuntora, conforme diz a palavra de Deus. E sabem, todos nós precisamos dos nossos tempos de solidão, uns mais, outros menos. Mas solidão não deve ser um estado permanente na nossa vida, mas alguma coisa passageira. Eu de vez em quando preciso estar só. Não sei como é com vocês. Eu de vez em quando preciso de algum tempo de isolamento. Eu, pelo menos na minha vida, eu costumo fazer uma coisa. Eu, quando preciso desse tempo, eu gosto de pegar no meu carro e vou ali até Espinho, ali aquela zona, gosto de estar a ver o mar, olhar para o mar, estar ali naquele tempo de isolamento, eu e Deus. De vez em quando eu preciso desse tempo, mas esse tempo não é algo permanente na minha vida. Esse é um tempo apenas passageiro. E às vezes nós precisamos disso. Sabem, estar sozinho ou sentir-se sozinho não é a mesma coisa. Estar sozinho ou sentir-se sozinho não é a mesma coisa. Há muitas pessoas que estão rodeadas de uma multidão e sentem-se sozinhas. Não sei se já vos aconteceu isso, vocês estarem rodeados de uma série de gente e vocês sentem-se sozinhos. Esta semana aconteceu uma situação, alguém que durante algum tempo frequentou o projeto da sopa, ele faleceu. E alguém pôs lá numa publicação algo que diz assim: solitário na vida, solitário na morte. Sozinho na vida, sozinho na morte. A Bíblia diz que nós fomos criados para a comunhão. Lucas capítulo 22, versículo 14 e 15. Eu queria que vocês viessem comigo a esta passagem. Lucas 22, 15, 14 e 15, diz assim a palavra de Deus: chegando a hora, pôs Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. E eu queria aqui focar nesta expressão: tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa. É muito interessante porque esta palavra, ou estas duas palavras, tenho desejado, ela dá um sentido de continuidade. O que Jesus está a dizer é: sempre desejei tomar esta refeição convosco, desde sempre. Desde sempre eu desejei, ou seja, aquele era um momento de tudo aquilo que Jesus tinha vivido com os seus discípulos, aquele era o momento que ele mais estava à espera. Este é o sentido. Eu caminhei convosco muito, eu fiz muita coisa convosco, vocês viram eu agir de uma forma tremenda em muitas situações, mas o sentar à mesa para mim é o mais importante.
E eu sempre quis chegar a este momento, sentar à mesa convosco, de poder partilhar esta refeição convosco. E aí Jesus institui a ceia, conforme vocês podem ver na continuidade, em que Ele parte o pão, em que Ele toma o vinho, e nós já vamos fazer isso. E é muito interessante, eu estava a lembrar noutra passagem, em Gênesis, não precisam ir lá, capítulo 43, versículo 31, e alguns aqui vão se lembrar da história de José. Quando José é vendido para o Egito pelos seus irmãos, é feito um escravo, é preso, pronto, vamos aqui encurtar a história. E na prisão ele interpreta os sonhos do faraó e é elevado à posição de governador sobre todo o Egito, só estando abaixo do faraó. Era o homem que mandava no Egito. E a certa altura há uma fome muito grande na terra do seu pai, da sua família, e eles vão ao Egito lá comprar comida, porque tinha sido a interpretação do sonho das 7 vacas gordas e das 7 vacas magras. Lembram-se desta passagem? E é interessante, se vocês forem lá ao capítulo 43 de Gênesis, vão ver que a forma como José usou para perdoar e restaurar a relação com os seus irmãos foi numa refeição, foi à mesa. Na cultura judaica, mesa é muito mais do que apenas uma refeição. Mesa era onde se falava das mais diversas situações da vida, era onde se perdoava, ou era onde se tratava de situações importantes da família, é onde eles tratavam de situações que tinham a ver com o dia a dia. Era um tempo muito importante. Mesa era muito mais do que apenas como nós temos hoje, quase uma refeição em que as pessoas estão à mesa, mas estão vendo televisão, estão ouvindo o telejornal, as notícias, tudo menos comunicando, tudo menos falando. Isso não existia na cultura judaica. Mesa era um tempo de comunhão. Eles ansiavam por aquele tempo de mesa. Porquê? Porque era mais do que apenas uma refeição. Em algumas culturas ainda isso acontece hoje em dia. Eu já tive o privilégio de visitar muitos lugares e um dos lugares que eu mais gostei, dos países que eu mais gostei de visitar foi Marrocos. Tive o privilégio de ter com o Carlos lá. O Carlos vai se lembrar disto que eu estou a dizer. Mas na cultura marroquina há muita coisa que é tratada à mesa. Não é, Carlos? Lembras que a gente às vezes estava em reuniões e de repente as reuniões acabavam porque alguém chegava e acabava a reunião porque a gente tinha que ir para a mesa. Tinha que ir comer qualquer coisa. Tinha que beber um chá, tinha que ir comer um bolo. Não é? Porque na cultura deles, família e mesa é muito importante, às vezes mais importante do que o trabalho em si, não é? Do que aquele momento de trabalho, digamos assim. Então, mesa é muito importante. E eu gostaria de ver convosco, nesta manhã, a história de um homem que foi restaurado à mesa. De um homem que Deus usou a mesa para restaurar a sua vida. Um homem que nasceu para ser um príncipe, passou por uma série de situações traumáticas na sua vida, poderiam ter definido a sua vida até ao final. Este homem, fruto de todas as situações que ele viveu, poderia ser um fracasso, alguém que não teria grande expectativa acerca do seu futuro, mas a Bíblia diz que Deus mudou a sorte deste homem e restaurou a sua vida. Eu queria que vocês viessem comigo a 2 de Samuel, capítulo 4, e nós vamos ler capítulo 4 e vamos ler o versículo 9. Mas antes, deixem-me só fazer aqui um pequeno ponto para vocês conhecerem este homem. Este homem que tem um nome assim um pouco esquisito, chamado Mefibosete. Quem é que daqui conhece este homem? Já ouviu falar no Mefibosete? Eu de vez em quando não vou usar o nome dele, porque assim eu tenho um bocado de dificuldade em dizê-lo, a língua aqui não dobra. Mas para vocês perceberem quem era este homem era filho de Jonatas. Vocês lembram-se, Jonatas, que era filho de Saul, portanto este homem era neto de Saul. Lembram-se que Jonatas e Davi, eles tinham uma amizade muito grande. Diz que eles se amavam de uma forma muito intensa. Diz que inclusive Davi tinha feito um pacto com Jonas, que ele iria sentar sempre à mesa com ele. Lembram-se disso? Mesmo na altura da perseguição que Saul fez lá a Davi. Então este homem, um príncipe, um homem de descendência real, mas que em criança ele perdeu a sua família e teve um acidente que o tornou um inválido. E sabem, esta tragédia
ela começa a mudar a história da sua vida, o seu projeto de vida, tudo aquilo que o seu pai tinha sonhado para ele. Então este homem, que era um príncipe, um herdeiro do trono, porque ele era filho único de Jonatas, Jonatas seria o herdeiro do trono, Saul, que era o seu pai, e este homem seria, por consequência, um futuro rei em Israel. Agora ele era um príncipe. Este homem que foi criado, e se tudo indicava que ele iria ser o futuro rei de Israel, ele se tornou um homem envergonhado, cheio de traumas, limitações físicas, emocionais, frustrações, isolamento. Este era o quadro que este homem viveu durante alguns anos, perto de 20 anos na vida dele. E vamos aqui um pouquinho só para nós entendermos o que é que este homem viveu. Capítulo 4, 2 de Samuel, capítulo 4, versículo 4. Diz assim: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era este de idade de 5 anos quando as notícias de Saul e Jonatas chegaram de Jezreel. A sua ama o tomou e fugiu, mas apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo, e o seu nome era Mefibosete. E a primeira coisa que nós vemos na história deste homem é que ele perdeu a sua família. Ele perdeu no mesmo dia o seu avô e o seu pai. Eu já lidei com muitas situações de perca na minha vida e na vida de muitas pessoas que estão aqui, e perder um familiar é muito difícil, é muito complicado, é doloroso. Ainda que a gente saiba que ele vai estar na casa do pai e que um dia nós iremos estar com ele, mas existe sempre a dor da perca, existe sempre um momento da perca. Este homem perdeu no próprio dia, perdeu o pai, perdeu o avô e possivelmente terá perdido outras pessoas da família. Agora imagina alguém chegando à sua casa e dizendo isso: olha, o teu pai faleceu, o teu avô faleceu, e se tu não fugires, possivelmente vem atrás de ti e tu vais também falecer. Imagina uma criança com 5 anos de idade, tinha 5 anos de idade. Ele podia não entender muita coisa, mas já tinha sentimentos, já tinha emoções. E é complicado uma criança com 5 anos gerir isto. O que é que vocês acham? Para um adulto não é fácil gerir. Agora imagina uma criança de 5 anos acabar de ouvir que o seu avô, o seu pai, os seus ídolos, aquelas pessoas que ele colocava a vista neles, não é? Referência na sua vida, partiram. O trauma de perder uma família com 5 anos de idade não foi fácil de gerir. Mas mais ainda, diz o seguinte, diz que esta criança, ele ficou com uma limitação física. Além da perca do pai e do avô e da família, ele ficou com uma limitação física, porque a sua ama, ao fugir, diz que pega na criança e deixa cair a criança, e a criança fica aleijada, não é? Ela fica aleijada dos pés, como diz a palavra de Deus. Então, é incrível como é que no próprio dia ele consegue ficar logo com uma situação muito complicada na sua vida. E é bom a gente perceber isto, que esta limitação física, e às vezes a gente não entende muito o contexto que a Bíblia nos fala, ou o contexto cultural daquilo que nós estamos a ler, esta limitação física impedia que ele exercesse a sua posição de guerreiro, que ele tinha sido, ou que de alguma forma ele estava a ser treinado para que ele pudesse exercer. Ou seja, de valente. Geralmente todos os príncipes em Israel tinham que ir à guerra. Todos. Empunhar as suas espadas, defender o seu rei. E ele não conseguia. Agora imagina a frustração que havia dentro, ou começou a haver dentro deste homem, por ele não poder exercer aquilo que ele tinha sido criado, não é, para fazer. Que tinha sido desde a sua meninice incutido que ele era o príncipe, que ele ia ser o herdeiro, que ele iria à guerra, que ele ia defender o rei. Este homem, chegando a certa altura da sua vida, ele não pôde fazer nada disto. Esta limitação física certamente mexeu com a sua identidade, a sua autoestima, os seus valores. Todos nós sabemos e
Temos visto isso que quem tem alguma limitação física muitas vezes sofre isolamento, incompreensão, são muitas vezes marginalizados pela sociedade, vivem às vezes uma desigualdade na forma como são tratados pela sociedade. Nós ainda vivemos numa sociedade que ainda não está preparada, muitas vezes, para valorizar estas pessoas que têm determinadas limitações. Eu fico mesmo chateado, às vezes sai até mesmo do sério, não é? Quando eu vejo a falta de civismo em algumas situações na nossa sociedade. Quando vocês chegam a um estacionamento num centro comercial e tem lá um lugar que tem lá uma tabuleta dizendo: esta tabuleta é para este tipo de pessoas com deficiências, e vocês vão descobrir que a pessoa que estacionou naquele lugar não precisava mesmo ter estacionado ali, porque não tem nenhuma deficiência. Eu não sei como é que vocês sentem sobre isso, mas é uma realidade. Ainda hoje, infelizmente, a nossa sociedade tem esta falta de civismo em algumas situações. Mas mais ainda, venham comigo ao capítulo 9, versículo 8. Capítulo 9, e aqui nós vamos ficar neste capítulo. Vamos ler este capítulo. Vamos ler o capítulo 9 para nós percebermos um pouco aqui o que é que está a passar. Capítulo 9. Está quente aqui, não está? Vocês não estão com calor? Oh, Filipe, desliga aí. Onde é que está? Alguém desliga o ar-condicionado. Carreguem nos botões todos. Eu quero conservar o pessoal hoje no frio. Conserva melhor que no calor. Ok, 2 de Samuel, capítulo 9, diz assim: perguntou Davi: resta ainda alguém da casa de Saul para que ele trate com bondade por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Disse-lhe o rei: és Ziba? Respondeu ele: teu servo. Perguntou o rei: não há ainda algum da casa de Saul a quem eu possa mostrar a bondade de Deus? Uau! Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Perguntou o rei: onde está? Respondeu Ziba ao rei: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Assim mandou o rei Davi trazê-lo da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, prostrou-se com o rosto em terra e se inclinou e disse-lhe Davi: Mefibosete. Respondeu-lhe ele: teu servo. Disse-lhe Davi: não temas, pois de certo usarei de bondade contigo por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Mefibosete se inclinou e disse: quem é o teu servo para teres olhado para um cão morto como eu? Então o rei chamou a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalharás a terra, tu e os teus filhos e os teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho do teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Então disse Ziba ao rei: conforme tudo o que o meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim fará ele. Assim Mefibosete comeu à mesa de Davi como um dos filhos do rei. Uau! Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos os que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. E Mefibosete morava em Jerusalém, porque sempre comia à mesa do rei e era coxo de ambos os pés. Então este homem tinha acabado de perder a família, este homem tinha vivido uma situação de uma deficiência física, mas mais ainda, este homem foi um homem emocionalmente traumatizado.
as dores físicas causaram nele uma dor emocional profunda, ao ponto de ele olhar para ele próprio e ver-se como um cão. Das expressões mais depreciativas que poderiam ser usadas naquela altura em Israel era chamar alguém de cão. Não sei se vocês já ouviram a chamar alguém de cão. Mas naquela cultura era das coisas mais baixas que poderiam chamar, era de cão. Agora repare como é que este homem, ele sente, porque não somente isso poderia ter acontecido, mas ele próprio, ele se chama a ele próprio de cão. Mas ele ainda vai mais fundo, ele diz que eu sou um cão morto, sem qualquer valor, sem qualquer importância. Um homem que tinha sido, ou que tinha nascido para ser um príncipe, um homem que tinha sido criado, educado para ser um príncipe, agora ele próprio via-se sem qualquer valor. Uma autoestima em baixo, mais baixo não podia haver. Este homem olhava para ele próprio e dizia assim: eu não presto para nada, eu não valo nada. Eu não sei se vocês já viveram uma altura na vossa vida em que vocês olham para o espelho e dizem assim: uau, o que é isto? Eu não vejo muitos programas de televisão deste tipo, mas um dia destes eu estava a ver um programa de televisão, assim no meu zapping, e chamou-me a atenção porque nesse programa de televisão, os concorrentes tiveram que fazer uma coisa: colocar um espelho à sua frente e olhar para o espelho e ver naquele espelho alguma coisa que eles gostavam ou não neles. E uma das pessoas estava nesse programa, estava profundamente perturbada, porque ela diz que olhou para o espelho e ela diz assim: o que eu vi no espelho, eu não gostei de nada. Eu não gostei de nada daquilo que eu vi no espelho. E sabem, este homem, ele vivia nesta realidade. Ele olhava para si mesmo e ele dizia: eu não valo nada. Eu não presto para nada. E vocês sabem o poder que há nas palavras saindo da nossa boca. Vocês sabem o poder que há, aquilo que nós pensamos determina muito aquilo que nós vivemos. Que a Bíblia diz: assim como o homem pensa, assim o homem é. E este homem vivia isso, vivia esta frustração. Este homem era um homem oprimido, arrasado pela vida, sem qualquer fé na mudança. Ele não tinha já esperança nenhuma. Mas é interessante que houve um homem que, diante de tudo isto que aconteceu, olhou para ele de uma forma diferente. Diante de todas as frustrações, Davi olha para um homem lançado no chão, no meio da amargura, no meio de tudo isto, e ele vê um príncipe. Ele vê um príncipe. Ele disse: não, estás enganado. Tu não és esse cão que tu pensas. Tu não és essa pessoa que tu estás a pensar. Tu és um príncipe. E tu vais sentar à mesa do rei. E tu vais ser tratado como um filho do rei. Sabe, amados, nós temos que entender isto. Quando Jesus andou sobre a terra, Jesus tinha uma forma tão poderosa de olhar para as pessoas. Quando toda a gente via os defeitos, Jesus via as virtudes. Quando toda a gente via que aquela pessoa era um coxo, Jesus via alguém em potencial curado. Jesus olhava de uma forma diferente. E sabem, Deus olha para nós de uma forma diferente. Deus não olha para nós como mendigos. Deus não olha para nós como aleijados, seja na alma, seja nas emoções, seja no que for. Deus olha para cada um de nós como príncipes, como gente de valor, como gente que Ele convida a sentar à mesa e comer do seu pão, como gente que Ele quer restaurar, que Ele quer curar, que Ele quer transformar. E é isso que Deus quer fazer na nossa vida. A Bíblia fala de tantos milagres que Jesus fez, de restauração, de cura, de transformação, de mudança de vida. E Cristo é o mesmo que hoje continua a fazer milagres. Aquele homem olhava para ele e tanta gente deve ter dito: olha, tu não prestas para nada, tu não vales nada, tu és um cão. Porque ele se arrastava como um cão. E aos olhos de muita gente, era um homem sem futuro. Mas houve um rei que olhou para ele e disse: não, tu não és isso.
Tu não és isso, nem as tuas limitações têm que determinar o teu futuro. Nem aquilo que é o teu passado e que tu viveste no teu passado tem que limitar e tem que condicionar o teu futuro. Houve um rei que olhou para aquele homem e viu um homem diferente. O próprio Davi sabia que ele tinha passado por um tempo de esquecimento, um tempo difícil. Deus restaurou a vida de Davi. Mas mais ainda, versículo 4 do capítulo 9, diz assim: perguntou o rei: onde está Mefibosete? Respondeu Ziba ao rei: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Sabem, é muito interessante nós percebermos isto. Este homem foi levado para uma cidade chamada Lodebar. E esta cidade tem um sentido muito, muito interessante. Lodebar quer dizer lugar de esquecimento. Para esta cidade iam pessoas doentes, leprosos, gente desprezada pela sociedade. Era assim uma cidade muito especial. Pessoas excluídas. E foi neste lugar de esquecimento que este homem viveu durante 20 anos. Durante 20 anos ele viveu num lugar de esquecimento. Aquela cidade era uma cidade que recebia todo o tipo de pessoas que eram desprezados de outros lugares. Iam para aquela cidade. Era uma cidade de refúgio, chamemos assim. Mas era uma cidade chamada lugar de esquecimento. Ser esquecido deve ser dos dramas mais difíceis na vida de um ser humano. As pessoas esquecerem-se de nós. Nós não sermos lembrados. Eu estava um dia destes a falar com alguém no nosso projeto da sopa e estávamos a brincar, a falar a sério, mas a brincar, uma coisa muito interessante. Porque nesse dia na sopa, foi na sexta-feira passada, nós tínhamos uma futura médica e uma futura enfermeira. E eu na brincadeira disse assim: olha, nós temos que abrir uma clínica. Vamos abrir uma clínica, já temos médicos, já temos enfermeiros, vamos ter fisioterapeutas, não é? Temos assistentes sociais, a gente vai abrir uma clínica, não é? E depois a pessoa disse-me: eu gostava, era um lar. E, sabe, eu já tive o privilégio de começar um lar numa igreja que eu pastoreei, que alguém deu uma casa antiga, nós reconstruímos a casa e fizemos um lar. E recebemos muitas pessoas naquele lar. Mas eu vou-vos dizer assim, de uma forma muito direta: é dos lugares mais difíceis que nós podemos estar e ver o que acontece dentro de um lar. Neste sentido, o esquecimento das pessoas. Nós tínhamos lá pessoas que durante o ano não recebiam nem sequer o telefonema da família. Completamente esquecidas. Completamente esquecidas. E era uma dor tão grande que aquelas pessoas viviam. Porque o filho não se lembrava do aniversário, porque a família não se lembrava que eles sequer estavam ali. Eles estavam completamente votados ao esquecimento. E era uma dor tão grande que aquelas pessoas viviam, vocês não conseguem imaginar. Eu vivi isso de perto, porque eu ia lá quase todos os dias àquele lugar. Sabe, eu quando estava a ler esta passagem, lembrei-me de um versículo que diz assim: porventura pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esqueci de vós. E este versículo veio ao meu coração quando eu estava a ler sobre esta passagem, que Deus não se esquece de nós. Todo mundo pode esquecer de nós, mas Deus não se esquece de nós. Davi se lembrou da aliança que tinha feito com Jónatas. Houve um rei que se lembrou deste homem. E sabem, há um rei que se lembra de nós. Há um rei que nunca nos esquece. O tempo pode passar, mas há um rei que não se esquece das promessas que tem feito àqueles que ele ama e que são seus. Há um rei que nunca se vai esquecer de nós. Há um rei que nunca vai se esquecer de nós. Nunca nós vamos cair no esquecimento. Sabe, a posição de Davi foi semelhante à ação de Jesus na restituição. Este rei nos chama a sentar à mesa para cear com ele, nos chama à comunhão.
Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Então este rei que se chama Jesus, ele está desejoso, como ele diz lá em Lucas, de entrar na nossa vida e sentar à mesa, fazer morada em nós. E é interessante que este rei que diz lá, quando fala lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, diz: eis que bate à porta. E é interessante que quem batia à porta eram os servos, mas quem sentava à mesa eram os senhores. Então Jesus, ele bate à porta da nossa vida e espera que nós abramos a porta da nossa vida para que ele entre. E ele bate como um servo, mas ele senta-se como um senhor. Logo que ele entra na nossa vida, ele é o nosso Senhor. Ele é aquele que está lá para reinar. Ele é aquele que está lá para tomar o controle de todas as coisas da nossa vida. Ele é o Senhor, mas ele quer entrar e sentar à mesa. Este homem viveu um tempo de isolamento, mas houve um rei que se lembrou dele. E há um rei que se lembra de nós em cada momento, em cada dia, em cada situação da nossa vida, e nos convida a entrar para sentar à mesa. Deixe-me rapidamente ir a alguns pontos de que Deus restaurou a vida deste homem. Capítulo 9, versículo 11 diz assim: ouça, este homem perdeu a família, certo? Mas olha, veja o que Deus disse, ou o que Deus fez com a vida deste homem. Então disse Ziba ao rei: conforme tudo o que o meu senhor rei mandar, o seu servo assim fará. Assim Mefibosete comeu à mesa de Davi como um dos filhos do rei. Uau! Então um homem que tinha perdido a família, Deus lhe deu uma nova família. Ele voltou a ser tratado como filho do rei. O homem que tinha sido filho do rei, ou neto do rei, filho do futuro rei, ele voltou novamente a ser tratado como filho do rei. Aleluia! Em Cristo Deus nos tem dado uma família. Somos igreja, somos irmãos, somos amigos. Deus nos deu uma nova família. Nós agora somos família de Deus. E é interessante que lá no Salmo 68, versículos 5 e 6 diz assim: Pai de órfãos e viúvos e juiz de viúvas é Deus no seu santo lugar. Deus faz que o solitário viva em família. Amados, igreja devia de ser o lugar onde solidão não existe, onde as pessoas são tratadas de igual maneira, onde todos têm lugar, onde ninguém se devia de sentir só. Porque é a família de Deus, é o lugar onde Deus tem restaurado a nossa vida, nos tem dado uma família. Eu costumo dizer, e é verdade, aqui é a minha família. A minha família física estão a 600 e tal quilómetros de distância, estou no Algarve. Eu tenho aqui pessoas dentro da minha família aqui, que eu falo mais, me dou mais, passo mais tempo do que a minha família de sangue, os meus pais, meu irmão. Então a igreja é a família. Deus nos tem dado uma nova família. Deus restaurou a vida deste homem. Mas mais ainda, capítulo 9, versículo 13 diz assim: e Mefibosete morava em Jerusalém, porque sempre comia à mesa do rei e era coxo de ambos os pés. Ou seja, este homem ganha uma nova família, mas mais ainda, a sua limitação não foi impedimento para ele sentar à mesa do rei. As nossas limitações nunca serão impedimento de nós estarmos na presença de Deus. E mais, a mesa cobre as imperfeições. A mesa cobre as imperfeições. Sentada à mesa nós olhamos o mesmo nível. E sentada à mesa o importante é o rosto, ou não? É nós olharmos na alma, é nós tratarmos por quem a pessoa é, não pela sua limitação. Sentada à mesa nós somos um, ao mesmo nível. Sentada à mesa ninguém é mais que ninguém. Sentada à mesa nós somos um. E este homem entendeu isso. Ele sentado à mesa não era mais o aleijado, era o filho do rei.
Sentado à mesa ele era o homem restaurado. Sentado à mesa ele era tratado como filho e não como esquecido. Não como aquele que não prestava para nada, não como aquele que não valia nada, não como aquele que já estava rotulado como o fracasso. Olha o filho do rei que agora não vale nada. Não, ele agora era novamente filho do rei. Deus restaura a nossa vida. Deus é o Deus que restaura a nossa vida. Sabem, a mesa tem o potencial de ultrapassar as diferenças e limitações e nos fazer um. Na mesa a gente ri, a gente come, a gente brinca, a gente trata de coisas sérias, mas somos um. À mesa a gente somos o que somos ou não? Há quem coma de boca aberta, há quem coma de boca fechada, não é? Tem que abrir para meter comida, mas há quem mastigue boca. Mas à mesa somos um, não é? A gente ontem teve um tempo tão rico, tivemos a reunião do staff do R+, aqui, do staff que trabalha com os jovens e adolescentes, e tivemos um tempo tão precioso de manhã em que fomos à palavra, falámos da palavra, adoramos a Deus, mas sabem onde é que nós terminamos? À mesa. Oh é? Dançámos, não foi, Luís? Até dançámos. Foi, não foi, Guilherme? Foi espetacular, não foi? Dançámos, rimos, pulámos. Oh, fantástico, à mesa. À mesa nós somos amigos. À mesa nós somos família. À mesa não há razão de haver distância, não há invalidez para nós. À mesa nós somos restaurados e Deus nos chama à mesa. Deus nos chama à mesa. E na mesa nós somos um. À mesa. Mas mais ainda, capítulo 9, versículo 13, diz: e Mefibosete morava em Jerusalém. É interessante que a restauração deste homem começa em Jerusalém. Jerusalém significa lugar de paz. Então este homem foi transportado de um lugar de esquecimento, de amargura, de tristeza, de isolamento, de ser rotulado para um lugar de paz. Na mesa do Pai há paz. Na mesa do Pai há cura. Na mesa do Pai nós podemos nos sentir valiosos. As emoções deste homem, elas foram curadas à mesa. Elas foram curadas à mesa, porque na mesa do Pai há paz. E sabem, este homem que foi votado ao isolamento, diz aqui no capítulo 9, versículo 7, e disse-lhe Davi: não temas, pois certamente orazarei de bondade contigo por amor de Jonatas teu pai, e tu sempre comerás à minha mesa pão. Sabe, a partir do dia em que este homem entrou na presença do rei, ele passou a comer pão. Ele passou a comer pão continuamente na presença do rei. As suas posses foram completamente restituídas. E este homem que tinha perdido a posição de príncipe é novamente colocado como um príncipe, como um dos filhos do rei. E tudo aquilo que ele tinha perdido, Deus restaurou. Ouça, Deus nesta manhã quer nos fazer entender que na presença do Pai, à mesa do Pai, há restauração. Eu volto a Lucas capítulo 15. O que é que aquele pai fez com aquele filho? Restaurou novamente a posição de filho. Lhe deu um anel, colocou umas vestes novas e umas sandálias nos pés. Aquele homem possivelmente teria vindo descalço. Significava a sua escravidão, as suas vestes, e o anel na mão significava possessão, selo. Ele é família. Ele não é mais uma pessoa longe, ele é família. Então Deus nos chama à sua presença para restaurar a nossa vida. Aquilo que o diabo tem feito, aquilo que o diabo tem roubado, aquilo que tem acontecido, aquilo que muitas vezes a sociedade tem trazido à nossa vida, que nos tem levado para uma posição que às vezes emocionalmente nós nos sentimos completamente de rastros. Deus nos chama à sua presença e diz: deixa-me restaurar a tua vida. Deixa-me trazer paz ao teu coração. Deixa-me fazer-te entender que as tuas limitações não são impedimento para que a minha glória se manifeste em ti. Deixa-me sentar-te à mesa. E sabem, sentados à mesa nós somos um.
Eu estava ali no meu lugar e estava a olhar para esta mesa que está aqui. Mesa da ceia. Senta ali, senta ali. Senta ali, senta ali. Senta ali. Senta aqui. À mesa do Pai não há classes sociais. À mesa do Pai não há limitações presentes, não há o que tu tens, o que eu tenho. À mesa do Pai nós comemos da mesma comida. Nós somos um na mesa do Pai. À mesa do Pai nos olhamos com valor. À mesa do Pai eu não tenho mais do que tu. A comida é a mesma. À mesa do Pai nós não vamos buscar aquilo que nós somos nas nossas qualificações, não é? Académicas, porque à mesa do Pai mais importante é a comunhão. E é isto que Deus nos chama, é isto que simboliza esta mesa. Quando Jesus disse, fazer isto em memória de mim, Ele é o centro. E todos nós podemos comungar da mesa. Todos nós podemos comer do mesmo pão. Na mesa do Pai um não come mais que o outro. Um não tem mais direito que o outro. Um não come uma comida mais rica do que o outro. Porque aquele pai mandou matar o melhor animal que tinha lá. E é isto que o Pai sempre faz para nós, sempre nos dá o melhor. E é isto que Deus quer que a gente entenda, que é sentados à mesa do Rei. É que Ele nos trata de igual forma. É que Ele não olha para o nosso passado e diz, não, tu tens mais direito do que Ele, eu vou-te dar mais a ti do que Ele. Não. Nosso passado não é uma condicionante, não é nem algo que vai determinar o que nós vamos receber no nosso presente. Porque quando Cristo deu a sua vida na cruz e diz que o seu corpo foi moído por nós, o seu sangue derramado por nós, foi para nos tornar filhos. E na mesa do Pai todos nós somos iguais. E é isto que o Pai nos convida nesta manhã, quando nós vamos tomar este símbolo. E quando Jesus disse, fazei isso em memória de mim. Isto é o meu corpo que é partido por vós, isto é o meu sangue que é derramado por vós. Para que vocês sejam um. Quando Jesus faz a oração lá em João capítulo 17, Ele diz, Pai, eu oro para que eles sejam um como Tu és em mim, ó Pai. Para que o mundo saiba que Tu me enviaste. Sei do Senhor simboliza isso, é ser um. É comer do seu corpo e beber do seu sangue. É poder entender que é Ele o centro. Que é Ele o centro. Que é Ele o centro. Obrigado, Jesus. Nós vamos tomar a ceia nesta manhã. Obrigado. Gostaria tanto. Nós vamos ficar em pé. Deixe-me só ler isto para si. Este homem, ele pôde voltar a sonhar e a acreditar que o futuro ia ser diferente para ele. E nesta manhã eu queria desafiar a que você pudesse acreditar que Deus tem um futuro diferente para si. Deus tem um futuro diferente para a sua vida. Você não tem que viver no passado. Você não tem que viver na amargura do passado, na limitação do passado, nas percas que você teve no passado, porque Deus quer chamá-lo à mesa e restaurar a sua vida e dizer, filho, filha, há um novo alimento para ti, há pão. Há pão na mesa do Pai. Nunca vai faltar o pão. Jesus é o pão da vida.
Jesus é o pão da vida. Nós temos muito valor para Deus. Eu escrevi aqui algumas coisas só e queria ler rapidamente. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus quer que você seja um reflexo de quem Ele é aqui na terra. Deus se importa consigo. Você não está sozinho. Ainda que você pense que está isolado, Deus importa-se consigo. Deus conhece o seu deitar, o seu levantar. Deus conhece a sua vida. Deus deu o melhor de si. Deus deu o melhor por si. Jesus é a excelência de todo o universo, visível e invisível. Deus por si pagou um alto preço. Um preço que ninguém poderia pagar. Você faz parte da família de Deus, do povo exclusivo de Deus, nação santa, sacerdócio real. É quem você é quem nós somos. Deus está sempre connosco, Deus está sempre consigo. Deus nunca se esquece de si. Deus nunca se esquece de si. Aos olhos de Deus, você é muito precioso. Você é muito importante para Deus. Paulo, escrevendo à igreja em Roma, capítulo 8, versículo 32, diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele todas as coisas? Nesta manhã, Pai, eu te quero agradecer pela mesa, a mesa que tu nos convidas a ir, a mesa que cobre as nossas imperfeições, a mesa que perdoa, a mesa que cura, a mesa que alimenta, a mesa que nos faz a mesa que nos leva a entender que tu és o centro, que o importante és tu. Foste tu que deste a tua vida por cada um de nós. Foste tu que entregaste a tua vida por nós. Nos convidas à mesa. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, me sentarei à mesa. Quando Jesus disse: desejei ardentemente tomar esta refeição convosco, sentar à mesa. Nesta manhã, Senhor, eu oro para que, se alguém está aqui que sente-se longe, isolado, que alguma situação que aconteceu na sua vida criou esta limitação, esta autoestima, Senhor, baixa, como aquele homem dizia: eu sou um cão morto, eu não valo nada, eu não presto para nada. Mas houve um rei que se lembrou da promessa e que quis cumprir a sua promessa. E há um rei que nos tem feito promessas e que quer cumprir essas promessas, e que nos diz: não, tu tens valor, tu és como a menina do meu olho, eu paguei um alto preço por ti, tu não estás sozinho, eu não me esqueci de ti. Ainda que todos tenham se esquecido de ti, eu não me esqueci. Eu te convido a entrar e a cear, e a sentar e a comer do pão da vida, o pão que alimenta. E nesta manhã, Senhor, quando nós estivermos a tomar estes símbolos, o pão, que a gente se lembre que tu és o pão da vida, tu és o alimento da nossa alma, tu és o Senhor da nossa vida, tu és o centro. Senhor, não tínhamos direito a nada, não tínhamos direito a nada, Senhor, mas o Rei nos convida a entrar e a cear com Ele, a entrar na sua presença e a deixar que Ele nos cure. Então, nesta manhã, quando nós estivermos a tomar estes símbolos, o pão e o vinho, receba a cura de Deus em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Não é o pão que cura, não é o vinho que cura, é Cristo quem cura. Mas Ele pode curar no dia de hoje a sua alma, Ele pode curar no dia de hoje o seu espírito, Ele pode curar no dia de hoje uma relação. Perdoa
perdoa, você foi perdoado. Aquele filho foi perdoado, abraçado. Aquele filho cheirava mal, aquele filho estava numa situação tão desagradável, mas aquele pai, ele olhou e ele disse: não, este é o meu filho. Ele não se preocupou com o cheiro, ele não se preocupou com a condição em que aquele filho chegou até ele. Por isso é que a mesa é tão importante, porque na mesa não tem a ver com condição, não tem a ver com quem nós somos, mas com quem Ele é. Por isso é que a mesa é tão importante. Quando nós comungamos da ceia do Senhor, o centro é Ele. Não é porque eu mereço. Eu não tomo os símbolos porque eu mereço. Ninguém aqui merecia, gente. Quem é que merece tomar os símbolos? Quem é que merece? Todos nós temos as nossas situações na vida, as nossas lutas, nossas fraquezas. A ceia não é para quem merece. A ceia é para quem entende quem Cristo é e aquilo que Ele tem feito. E entende que Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Cristo é o Deus, é o único, é tudo para nós. Se é para quem entende que é por Ele, não por mim. O perdão está nele, a cura está nele. Vou chamar aqui os irmãos para distribuir a ceia. E nesta manhã eu quero desafiá-lo a tomar os símbolos, não por aquilo que você é, não por aquilo que você é, não por aquilo que você olha para si e diz: não, eu mereço tomar os símbolos, eu vou tomar os símbolos porque eu mereço. Não, entenda que quando nós tomamos os símbolos, nós estamos a ter comunhão, estamos a participar daquilo que Jesus fez por nós, a vida que Ele deu na cruz, o seu corpo moído por nós, o seu sangue derramado por nós. Eu gostaria de ler lá em Lucas o seguimento daquilo que nós, antes dos irmãos distribuírem a ceia, diz assim: capítulo 22, versículo 14. Chegando a hora, pôs Jesus à mesa e com ele os apóstolos e disse-lhes: desejei muito comer esta Páscoa convosco antes do meu sofrimento, pois vos digo que não mais comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Então Jesus tomou o cálice, deu graças e disse: tomai, e repartiu entre vós, pois vos digo que não mais beberei do fruto da vida até que venha o reino de Deus. Tomou o pão, deu graças, partiu e deu-lhes dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue, é por mim. Ele foi derramado por vós. Senhor, nós te agradecemos tanto por estes símbolos. O pão que simboliza o corpo de Cristo partido por cada um de nós. O cálice, o vinho, simboliza o sangue de Jesus derramado por cada um de nós. E este convite, Senhor, que tu dizes: eu desejei tanto sentar nesta manhã à mesa convosco. Um dia vamos fazer
na glória, é verdade. Um dia vamos estar num lugar onde não haverá mais choro, nem pranto, nem enfermidade, não haverá mais deficiência, nem terá mais doença nesse lugar, e será um dia nós vamos estar nesse lugar. Mas até lá, fazei memória de mim, até que nós voltemos a tomar a ceia no meu reino. E nesta manhã vos convido a sentar à mesa e tomar do pão e comer do pão. Não vai faltar pão, nem o meu sangue vai perder o poder, porque é pelo sangue de Jesus que nós somos limpos, mais alvos que a neve. É pelo sangue de Jesus.